Parte final, nosso bloquinho aqui de prova comentada do TJ Rio. A gente vai para a questão de número 22. O item abaixo, cujas palavras retiradas dos textos desta prova mostram o mesmo tipo de processo de formação é. Seguinte, gente. Onipresente e caminhões-pipa não é o mesmo processo. Por quê? Em onipresente você tem derivação prefixal, tá vendo? Perdão, aqui existe um prefixo, ó, prefixo oni. Caminhões-pipa, como eu tenho duas palavras, não é derivação. Como eu tenho palavras inteiras, né? Duas ou mais palavras formando uma, sendo palavras inteiras ou não, nós temos composição, tá? Composição, certo? Derivação ocorre quando a gente coloca afixos na palavra, ok? Em findas e inesgotabilidade, nós temos um processo conhecido como derivação parassintética ou parassíntese. Por quê? Ora, a parassíntese ou derivação parassintética ocorre quando você coloca os dois afixos, ó, sufixo e prefixo juntos. Inesgotabilidade, ó, prefixo in, né, prefixo dade, sufixo dade aqui. Então, quer dizer, não existe esgotabilidade, tá certo? Existe inesgotável, mas não esgotabilidade. Em findas, você até tem a palavra findas, mas você não tem enfim, tá vendo? Então, houve o acoplamento dos dois afixos ao mesmo tempo. Isso é parassíntese, gente, quando acontece isso daí, tá? Em abastecer, cuidado, que isso aqui não é sufixo esser, não. Tá certo? Isso aqui é uma palavra primitiva. Por quê? Eu sei que em anoitecer, olha só a diferença, ó. Em anoitecer, nós temos o prefixo a palavra noite, o radical noite, tá? E o sufixo esser, ok. Mas é porque existe o radical noite que vai formar outras palavras, tá certo? Agora, em abastecer, você não tem baste, tá vendo? Nem abaste, você não tem. Você tem abastece, tá? Então, o que acontece é que você não tem essa parte do meio de anoitecer. Você tem o abastece. Então, ocorre isso aqui, ó. Vou mostrar aqui, nesse espaço. Olha o que você vai ter, ó. Abastecer. A palavra vai até aqui, tá vendo? Então, eu não tenho sufixo esser. Aí que tá a jogada, não tem. O que é isso daqui, gente? Esse E é a vogal temática e esse R, não é? Embora o gramático chame de sufixo de infinitivo, outros chamam de desinência, de marcação de infinitivo. O gramático Celso Cunha, por exemplo, né, lá na gramática comentada na gramática do português contemporâneo, que é a gramática dele, né, sempre recebe esse nome, ele diz o seguinte: embora ele use o nome aqui de sufixo, ele diz que isso aqui não é um sufixo, tá? Uma mera preparação do verbo para receber outras desinências de modo, de tempo e por aí vai, tá bom? Então, em abastece eu tenho uma palavra primitiva, eu tenho abastecimento, que é derivação sufixal, feita com sufixo mento, tá? Banheiro, né? Ó, sufixo eiro. Descarga, derivação prefixal, né? Olha só o prefixo des, certo? E consumo e rodízio são palavras simplesmente que não são palavras primitivas, elas não foram formadas por esses processos, tá? Então, consumo e rodízio são apenas palavras primitivas. Então, as palavras que têm a mesma formação, seja uma derivação, uma composição nesse sentido, seria o quê? Letra B de bola, tá bom? Mais, questão 23. A frase, as filas para pegar água se espalham por vários bairros. Essa frase mostra uma forma de escritura que modifica seu sentido original em. Ela quer uma forma que modifica seu sentido. Eu vou direto à forma que modifica o sentido, porque aqui não tem tanto problema, ó. As filas se espalham por vários bairros para pegar água. A impressão que a gente tem, gente, é que aqui, quem se espalha para pegar água são as filas que vão pegar água, tá certo? Ó, as filas para pegar água
se espalham por vários bairros. Aqui está indicando a finalidade das filas. As filas para pegar água, alguém vai pegar. Mas é a finalidade das filas, a conjunção deixou muito claro. Aqui, ó, as filas se espalham por vários bairros para pegar água. Então, o que nós temos aqui, ficou parecendo que filas é sujeito de pegar água, tá bom? 24. A frase fechando o registro, reescrita de forma a substituir a oração reduzida desenvolvida. Quer dizer, há uma oração reduzida e se quer substituí-la por uma desenvolvida. O que é oração reduzida, pessoal? A gente chama de oração reduzida aquela oração que tem, na verdade, vamos dizer assim, uma formação com verbo ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Isso que é oração reduzida, quando ele contém uma dessas formas nominais do verbo, né? Gerúndio, infinitivo ou particípio, tá? O que seria oração desenvolvida? É aquela oração que nós temos, na verdade, uma conjunção e o verbo conjugado num tempo comum, tá? Sem estar na forma nominal, ok? Então é isso que nós chamamos de oração desenvolvida, tá, pessoal? Bom, vamos mais. Ele diz, que ela assume a correção da seguinte forma se eu for desenvolvê-la. Se você observar aqui no texto, você tem, um banho por 5 minutos, fechando o registro para se ensaboar, consome apenas 45 litros. Quer dizer, um banho de 5 minutos. Se eu fechar o registro, quer dizer, caso se feche o registro para se ensaboar, consome apenas 45 litros. Então, portanto, 24, letra D de dado mesmo, tá? 25. Aqui, o texto 4 deve ser classificado como instrucional, gente. Cuidado, veja bem, ele não está indicando como funciona nada, tá certo? Ele está falando sobre consumo, tá bom? Então, não está indicando como funciona nada. Dando instruções de como banhar-se, não. A ideia é de economia de água, tá? Didático, ele ensina os usuários a tomar banho. Não, a ideia não é essa. A ideia é a questão do consumo de água. Publicitário? Não tem aquela ideia de propaganda. Narrativo, está contando algum fato ocorrido? Também não, tá? É um texto o quê? Argumentativo. Ele quer convencer você de que tomar um banho menos longo você economiza muita água, tá? Então, argumentativo, ok? Questão 26, aproveitando aqui a minha colagem. 26. O vocábulo, né? Vou aumentar aqui um pouquinho para ficar mais nítido para você. O vocábulo do texto 4, né, que é classificado como modalizador, gente. Sempre questão da FGV esse assunto. O que é um modalizador? É um vocábulo que vai expressar opinião, uma opinião educada, tá certo? Cuidadosa. Por inserir uma opinião do autor sobre o assunto veiculado é o quê? É o apenas, pessoal. Consumo não, quente não, elétrico não, e saboar não. Mas o apenas indica a modalização, tá bom? E mais, estão vendo que o finalzinho da prova está mais rápido, né? Por que isso acontece? Porque o final da prova fica mais fácil. Bom, vamos para a questão de número 27. Texto 5, conforme você vê, eu vou tirar aqui só para aumentar, para você visualizar melhor. Ele diz, essa frase do texto possui uma inadequação, tá? Quer dizer, a frase está mal redigida. O que seria essa inadequação a que ele se refere? Ele diz o seguinte, letra A expressão gás deveria vir com acento grave? Não, porque gás é palavra masculina, então a gente não vai colocar acento grave, não pode, tá? Lembra vocês que o único masculino que tem acento grave é o aquele. Quando eu tenho regência para tal, né? Refiro-me a quê? A aquele livro. Então, o aquele pode ter crase porque tem letra A, só por isso, tá bom? B. A forma verbal for deveria ser substituída por fosse, expressando uma condição futura. Não, gente, fosse, primeiro que nem é futuro. O fosse é pretérito imperfeito do subjuntivo, tá?
ok? Pretérito imperfeito subjuntivo. E se você colocar no texto, tá certo? Olha só, vou voltar aqui, ó. Se seu chuveiro for aquecido a gás, os primeiros minutos até a água esquentar consomem 15 litros. Se seu chuveiro fosse aquecido, se você empregar fosse, o verbo consumir teria que o quê? Para consumiriam, tá bom? Consumiriam. Fosse, consumiriam. Daí tem a terminação, a desinência, ria, para marcar o futuro do pretérito. Para você usar o pretérito imperfeito do subjuntivo, você tem que usar o futuro do pretérito do indicativo, tá? Nesse caso, né? Para expressar essa condição que ele diz aqui, ok? E mais, a expressão mais adequada seria nos primeiros minutos, com modificação da forma seguinte. Perfeito. Eu vou explicar, ó. Veja bem. Ele diz assim, se seu chuveiro for aquecido a gás, né? Os primeiros minutos até a água esquentar consomem 15 litros. Gente, quem consome não são os minutos, tá? Lembra que a ideia de minutos dá para você uma ideia, uma circunstância de tempo. E circunstância forma adjunto adverbial. E adjunto adverbial, ó, em locução, preposição, ó. Nos primeiros minutos até a água esquentar, consomem-se 15 litros. Alguém terá que virar o sujeito. Como o tempo não pode ser sujeito, então o tempo tem que virar adjunto adverbial. Quem vai ser o sujeito? Os 15 litros. Por que eu sei que são os 15 litros? Ó, consomem, coloco a partícula C. O que isso me permite fazer? Colocar 15 litros antes do verbo. Eu não posso falar que 15 litros são consumidos? 15 litros são consumidos? Então, se eu consigo colocar antes do verbo, 15 litros é sujeito, tá bom? Tempo tem que ser adjunto adverbial, eu coloquei preposição. Alguém tem que ser sujeito desse verbo. O que eu faço? Coloco a partícula C, ou para indeterminar ou para formar a voz passiva. Ora, gente, como eu posso colocar esse termo? Ao colocar a partícula C, eu percebi que pude colocar o termo 15 litros antes do verbo, fazer uma adaptação, quer dizer, 15 litros são consumidos, 15 litros passa a ser o sujeito, tá? Então, essa é a adaptação que eu tenho que fazer. Portanto, resposta letra C. Questão 28. Ele diz o seguinte, a opção em que a forma sublinhada está errada seria qual, gente? Letra E. Por que letra E? As contas vieram debaixo do esperado, não vieram abaixo do esperado, né? Ficou muito fácil, tá certo? Ok? Abaixo do esperado. E 29. Para recolher a água fria. Essa frase do texto 5, se nominalizada, cuidado, gente. O que quer dizer nominalizar? Quer dizer o quê? Quer dizer que você não vai usar verbo. Se ela nominalizar, você não vai usar verbo, tá? Então, se recolher, para recolher a água, tá certo? Então, para a coleta de água, não é acolhimento não, porque aqui seria acolher e não recolher, tá? Recolher aí vem do nome coletar, ok? Coletar, recolher. Mais fácil. Então, cuidado que ele falou nominalizar. Existe um outro exercício na FGV que extrapola um pouquinho essa ideia de nominalização, que é a ideia, na verdade, de você desenvolver o verbo. É o mais comum, tá? Que pode vir na prova de analista ou na prova do TJ da Bahia. Que é o seguinte, ó. Eu vou passar aqui e vou explicar, né? Até fui para propaganda do ponto, mas vamos lá. Se ele fala para mim, ó, isso serve para recolher água. Se ele te perguntar uma forma desenvolvida, porque isso aqui está reduzido, o verbo está no infinitivo. Para você acertar a forma desenvolvida, você tem que olhar isso daqui. O serve não está no presente? Está.
Então, eu tenho que optar por uma composição também no presente. Isso serve para recolher água, isso serve para, que se recolha água. Que recolha. Por que tem que ser recolha, pessoal? Para que um presente case com outro presente. Viram? Tudo bem? Se você colocar alguma coisa no passado, foi feito para recolher água. Se você colocar isso aqui no passado, você tem que dar um passado para essa sentença aqui, tá? Então, foi feito, para que se recolhesse água. É lógico que as formas vão todas para o subjuntivo, mas elas vão para o passado. Se eu estou com passado, aqui eu tenho que mandar para o passado. Isso eu estou falando sobre desenvolvimento para verbo, para sua sentença continuar verbal. No exercício ele quis o quê? Uma sentença nominal. Então, eu tenho o quê? Para a coleta, tá vendo? Não posso ter verbo, ok? E questão 30 e última questão dessa prova. Nós temos o texto 6. Eu vou aumentar aqui um pouquinho para facilitar. Texto 6, ele diz assim: na frase, o verbo está no plural para concordar com o sujeito composto, escovar os dentes. A frase abaixo em que a forma verbal deveria estar no singular é letra A. Por que letra A? Vamos ver. Deixar a torneira aberta ou fechá-la faz muita diferença. Deixa eu falar para vocês, cabe recurso, exatamente nessa questão 30. A banca usou uma regra da gramática, mas ela fez uma besteirinha aqui que ela mesma não viu. E eu mostro, tá? Então, vou sair aqui da propaganda, das frases que eu usei e mostro. Diz a gramática: quando nós temos núcleos de sujeito, sujeito formado por verbo, é o tal do sujeito oracional, tá? Eu tenho sujeito oracional independente de quantos núcleos. O que acontece com o verbo da conjugação? Ele fica no singular. Certo? Sujeito oracional, verbo no singular. Exemplo: correr e nadar faz bem. Duas ações, correr e nadar, verbo no singular, faz bem, tá? Então a banca quis trabalhar com essa ideia. Porém, ela se esqueceu que existe um cantinho na gramática que diz assim, que se os núcleos oracionais forem opostos, se os núcleos forem opostos, o que vai acontecer com o verbo? Ele ficará no singular. Então, gente, olha só, vou voltar no exercício, tá? Vamos lá, exercício 30. Deixar a torneira aberta. Mas não, a banca certa, tá? Vou falar para vocês, não é abrir a torneira, não cabe recurso não. Se fosse abrir a torneira ou fechá-la, aí fazem. Porque quando o núcleo é oposto, eu até falei besteira, eu repeti aqui e falei besteira, Se os núcleos forem opostos, o verbo vai para o plural, na verdade, tá? Que singular já iria, se fosse oracional. Tá? Núcleos opostos, e são esses núcleos sendo sujeitos oracionais, aí o verbo iria para o plural, ok? Só que lá no texto, até que a banca foi espertinha. Ela tentou induzir. Aqui é deixar aberto, não é abrir. Se fosse abrir e fechar, seria fazem mesmo. Mas deixar e fechar não são opostos. O que está aqui sendo alternado é deixar ou fechar. E também nós temos o quê? Ou. Então não é e, tá? Portanto, faz mesmo. Acertou a banca. Que pena, né? Para quem precisava de um recurso. Fica no singular, não teve jeito, tá? Ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do comentário das provas, né? Eu sou a professora Júlia Andrade Viana, professora do Ponto dos Concursos. Se você gostou dos vídeos, quer se matricular nos cursos de vídeo do Ponto e vídeo, entre no site do Ponto dos Concursos, né?
www.dosconcursos.com.br, clique em ponto vídeo, você vai ver os cursos disponíveis em vídeo para você, tá bom? Então, um abraço, boa sorte no certame, ok?